Queridos, eu quero dar continuidade ao que estamos falando durante essas semanas e eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18, nós estamos falando sobre a tríplice natureza da salvação. Na minha primeira mensagem, eu falei que o nome de Jesus é Salvador e uma das coisas que Ele veio nos dar como primazia é a salvação das nossas almas. Na semana passada eu falei também sobre a salvação instantânea. Eu disse que essa salvação que inicia em nós pela fé, ela é uma salvação instantânea. Pela obra redentora de Jesus, sentimos a redenção do nosso pecado, ou seja, sentimos que os nossos pecados são perdoados, são purificados e alguma coisa espiritual acontece no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo e é de forma instantânea, milagrosa. Deus faz isso em nós. Essa salvação instantânea, Deus realiza isso em nós. Nós cremos apenas nele. E o nosso único ato é de crer em Deus, é de receber a Jesus como Salvador, o Perdoador. E na mesma hora, pela fé, pelo poder de Deus, recebemos em nós essa paz, essa graça, essa doçura de sentir-se perdoado. E hoje eu quero dar continuidade, falando sobre a salvação contínua, que está ligado não somente àquele ato que se inicia quando acreditamos em Cristo. Quando acreditamos em Cristo, a salvação de Deus, ou seja, o poder de Deus é derramado sobre nós e Ele nos salva, Ele nos redime. É um ato dele apenas na nossa vida. Já na salvação contínua, Deus, olha, presta bastante atenção nessa ideia. Deus, pela sua misericórdia, agora Ele está unindo o poder dEle com a nossa vida. Deus continua derramando o mesmo poder que outrora derramava, só que agora Ele quer que participemos, que trabalhemos sobre esse novo formato ou nova fase que inicia na nossa vida ou está acontecendo na nossa vida. A salvação instantânea, ela acontece em nós por um ato divino. A salvação contínua continua acontecendo em nós e agora nós podemos ou ampliarmos essa salvação contínua ou diminuirmos essa salvação contínua. Nós podemos dilatar essa graça ou podemos limitar essa graça. Por isso que eu disse que Deus nos dá o privilégio e a oportunidade, pela sua misericórdia, de agora trabalharmos juntos. É como se Ele chegasse para mim e para você e falasse: filho, filha, olha, eu tenho uma jornada especial para nós dois. Eu só vou pedir que você continue crendo em mim, mas agora eu quero que você dê passos. Eu quero que você trabalhe. Eu quero que você evolua. Você foi atingido pela minha graça. Você sentiu um poder extraordinário dentro do seu ser. Não foi assim? Nós responderíamos: sim, foi. Pois é. Quer continuar crescendo? É óbvio que a resposta seria sim, claro. E aí Deus fala assim: então agora me ouça, me escute, porque agora não vai ser somente eu trabalhando. Eu vou te dar a alegria de você trabalhar comigo. O que você acha? Na salvação contínua, Deus está fazendo um convite para nós. Um convite. Ele quer trabalhar conosco. E Ele está nos chamando para trabalhar com Ele. É um convite. É um convite agora, na semelhança de um grande mestre, chamando alunos. E falando: olha, eu te seleciono para você ser um aluno meu, porque os meus alunos são especiais nessa terra, e eu quero te fazer caminhar de uma forma especial. Gostaria de fazer parte desse time? Olha que convite. Então a salvação contínua vai trabalhar sobre esse tema, e a salvação ulterior
será o que vem depois, as coisas últimas. Essa expressão ulterior, ela significa isso. Ela significa aquilo que vem situado além, o que vem depois, posterior. Então, era como se Deus dissesse assim: olha, o que vai acontecer na sua vida ali na frente? Aí nós diríamos para ele: ó, nós não sabemos. Aí é como se Deus dissesse: descanse, confie em mim, que coisas extraordinárias acontecerão até o seu último dia de vida. Isso é a salvação ulterior. É como se Deus dissesse agora: olha, o que eu espero de vocês é uma fé inabalável e uma esperança sempre crescente, porque amanhã eu vou fazer coisas extraordinárias na vida de vocês. Fiquem tranquilos. Mas na salvação contínua é para agora. Ele quer dizer: olha, me sigam hoje, nesse exato momento. E enquanto vivermos, enquanto for o nosso presente, é o contínuo. E no nosso futuro é o ulterior. Porque a salvação eterna, aquela que virá lá na frente, quando Jesus nos arrebatar, ou quando nós seremos ressuscitados, ali já não é mais simplesmente a salvação eterna. O nome daquilo é a glorificação. Em outras palavras, naquele estado, quando chegar a redenção de todas as coisas, que recebemos um corpo perfeito, ali já estaremos com o corpo glorificado, ou seja, é perfeito. Por isso que esses 3 tempos da salvação aqui, tanto a instantânea, quanto a contínua, quanto a ulterior, são no tempo presente, agora, enquanto vivemos. Um dia a salvação instantânea acendeu em você quando você aceitou Cristo. Agora você está na salvação contínua, ou você pode ampliar, crescer ou não, e no futuro é ulterior, ou seja, a última, aqueles dias que virá. Tudo depende de Deus, em primeiro lugar, e também de nós, amém? Vamos ler o texto, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Agora, Filipenses, capítulo de número 2,12. Filipenses, voltando um pouco, 2,12. Esse texto que acabamos de ler de Pedro desafia-nos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Em Pedro nós vemos crescer, o imperativo. Deus não quer apenas que aceitemos Ele na fé e continuemos sendo crianças na fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, os repreende severamente, porque eles, o povo da Galácia, recebeu a fé com alegria, e agora, ao passar dos anos e dos tempos, foi dando ouvidos para evangelhos esquisitos. E ao invés deles crescerem na graça e no conhecimento, eles estavam retrocedendo na graça e no conhecimento. Agora parem e pensem comigo que prejuízo imenso foi esse. Jesus morre na cruz para nos salvar. Vem alguém e nos fala da salvação, nós acreditamos no Salvador, somos libertos do império das trevas, e num dado momento, ao invés de rompermos com as cadeias das trevas, dia após dia, vamos retrocedendo como cristãos, retrocedendo, chegando a viver como ímpios, só que agora temos o nome de cristãos. Pastor Rai, é possível um cristão retroceder? Claro que é.
É possível alguém deixar de evoluir e retroceder? Claro que é. É possível, claro. Por que isso acontece? Porque nós muitas vezes escolhemos o quê? Retroceder. Em outras palavras, não tem como retroceder se eu de fato escolher crescer. Pastor Rai, eu posso me tornar no colegial ou no ensino médio sendo analfabeto? Claro que pode. No nosso país isso é possível. Em outro país, possivelmente não. Principalmente que tenha uma educação rígida. Porque se pressupõe que para você passar de ano você tem que ter aprendido alguma coisa. Mas na nossa cultura, nas nossas escolas públicas e muitas particulares, que o que importa é a mensalidade do aluno, passa-se, dá-se um jeito. E isso vai sendo replicado, irmãos, em várias áreas da nossa vida, inclusive na vida espiritual. Ora, Deus teve um trabalho imenso de nos salvar, e agora nós pegamos a salvação e damos ela de mão beijada para quem? Para o diabo. E é nisso que hoje eu quero tratar com os irmãos, sobre a salvação contínua, essa obra que depende de mim e de você. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui, nesse texto que acabamos de ler de Filipenses, olha só, vamos lê-lo mais uma vez. Assim, pois, amados meus, Paulo sendo aqui bem íntimo àquela igreja. Ele era bem íntimo porque aquela igreja nasceu num momento de profunda perseguição que ele mesmo teve depois de ter pregado o evangelho. Aquela igreja, uma igreja pequena, sofredora, mas uma igreja fiel. Ele se dirige a eles como amado, não só porque ele amava, mas porque a igreja o amava. A igreja o ouvia. E aí ele diz, olha, como sempre obedecestes, ó, Paulo dizendo, vocês sempre me escutaram. Filhos obedientes. Você sempre me obedeceu. Vocês foram obedientes, vocês sempre me obedeceram. Vocês não têm uma história de uma obediência pontual ou de uma obediência pela conveniência. Você obedece porque você escolheu obedecer. E essa igreja era assim, era uma igreja que obedecia, porque escolheu obedecer a quem? Ao apóstolo Paulo? Não apenas ao apóstolo Paulo, ele escolheu obedecer a Deus, porque quem obedecia aos mensageiros de Deus não obedecem ao homem, mas obedecem a Deus. Quando eu ouço o meu pastor, quando eu ouço a minha liderança, quando eu ouço os profetas de Deus, os apóstolos de Deus, eu não estou ouvindo as pessoas, eu estou ouvindo a Deus. E aqui, Paulo está tecendo um elogio, dizendo, vocês são meus amados e obedientes. E olha só, um verdadeiro obediente vive esse dilema aqui. Vocês obedeciam não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha que coisa linda. Paulo cria uma igreja, planta uma igreja, forma uma liderança e vai seguir o seu chamado, porque o chamado dele não era pastorado local, o chamado dele era abrir igrejas. E agora ele diz, olha, vocês sempre me obedeceram, quando eu estava presente e principalmente quando eu estou fora. Fico tranquilo. Nesse quesito eu nem me preocupo. Que orgulho, não, irmãos? Que orgulho. Pastor Rai, eram todas as igrejas assim? Não. A igreja de Corinto, vocês vão ver que, por exemplo, ela desprezava Paulo. Uma igreja grande, rica, numerosa. Paulo forma aquela igreja e aquela igreja depois o rejeita. A igreja dos Gálatas, a mesma coisa. Hoje a gente vai citar bastante a igreja dos Gálatas. A igreja dos Gálatas, a mesma coisa. Questionam Paulo, duvidam de Paulo, questionam a autoridade apostólica de Paulo, questionam Paulo e tudo que ele diz. Olha que situação. Ele cria, ele forma. Aquelas pessoas foram atingidas pela salvação instantânea, foram batizadas com o Espírito Santo, tiveram experiências poderosas com Deus, nasceram de novo e agora estavam retrocedendo. Mas essa igreja aqui não.
porque eles eram obedientes, e eles obedeciam na presença e na ausência. E aí vem Paulo e dá mais uma instrução. Qual é? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras palavras, Deus, usando o apóstolo Paulo, estava dizendo para ele: Paulo, fale para a minha igreja que é o seguinte, eles já estão de parabéns, são obedientes, mas para que eles continuem nesse caminho de obediência e desenvolvam, dando a ideia aqui de evoluam, ampliem. Irmãos, nós seres humanos temos uma capacidade de rompermos obstáculos, e Deus te separou para isso, para que dia após dia, em nome de Jesus, você e eu, nossa igreja local, o povo de Deus, cresça e desenvolva a nossa salvação e amplie e evolua como cristão, como cidadão, como ser humano. Deus espera isso de mim e de você. Amém, igreja? Deus não te chamou para estancar. A obra dele já acabou, já está plena. Não. Irmãos, o que Deus tem separado para a sua vida ainda será muito melhor no amanhã. Creia nisso. O texto que minha esposa abriu o culto aqui, Josué 3,5, é uma profecia a nós, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero as maravilhas do Senhor, e você quer as maravilhas de Deus? Então, é isso. Deus, mesmo que você tirou muitas notas 10, Deus está dizendo para nós hoje: olha, desenvolva a sua salvação. Pastor, mas eu não tenho o poder de me salvar. Sim, você não tem o poder de se salvar, mas a salvação contínua tem a ver com isso, essa figura do crente, que ele cresce aonde? Ele cresce na graça do Senhor, ele cresce na graça, ele cresce no conhecimento e ele cresce no serviço. Por isso que isso é de extrema importância. Deus deseja que cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento e cresçamos no serviço de Cristo. E isso é desenvolver a salvação. E por isso que nessa minha introdução eu falei para os irmãos o quê? Que Deus, Ele deseja agora que a gente participe do seu projeto. Na salvação da alma, Ele não quer que você participe. A única coisa que Ele quer é que você creia. Aí você diz: mas por que Deus não quer que eu participe, pastor? Porque possivelmente, se participássemos da salvação da nossa alma, a gente ia dizer assim para Deus: a minha alma foi salva pelas minhas virtudes. E Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Amém, igreja? Ele quer que tenhamos a plena certeza de que sem Ele nós jamais seríamos salvos. No entanto, já na salvação que desenvolvemos, Ele diz: olha, eu vou te dar essa chance. Eu vou te dar essa chance, Raimundo. Eu vou dar essa chance para você, Igreja Batista Missionária, para que você participe comigo desse projeto, porque eu quero te ensinar a andar. Olha só que coisa fantástica, irmãos. Se na salvação instantânea Deus derramou milagres, sinais e maravilhas, por que não seria assim na salvação contínua? Se Deus derramou uma alegria extraordinária dentro de você, quando você nasceu de novo, quando você foi batizado com o Espírito Santo, quando você realmente se sentiu alguém que foi salvo, foi liberto de todo o pecado, e se tudo isso veio intensamente de Deus sobre você, por que agora isso pararia? Não, filho, não. Essa segunda parte da nossa vida, da salvação contínua, é uma segunda parte onde Deus quer que tenhamos as maiores e melhores experiências com Ele, com tudo que é divino e sendo instrumentos dEle. Deus quer continuar dilatando as nossas vidas, ampliando os nossos corações, fazendo coisas tremendas. Por quê? Porque Ele tem esse desejo de fazer coisas grandes dentro de nós. Ele deseja continuar
fazendo com que a nossa vida, enquanto vivermos, seja agraciada e desenvolvida por esses sinais, por essas maravilhas. E é por isso que quanto mais crescemos na nossa salvação, ou desenvolvemos a nossa salvação e ampliamos a nossa salvação, mais bênçãos, mais intimidade e mais visitações divinas temos em nós. Por isso que um cristão que realmente dilata a sua vida e dá lugar para Deus, ele começa a viver uma vida realmente maravilhada e uma vida muito plena, porque ele fala: puxa vida, como é maravilhoso seguir ao Senhor, como é maravilhoso estar aos pés do Senhor, como é maravilhoso adorar ao Senhor, como é maravilhoso fazer a obra do Senhor, como é maravilhoso ler um texto bíblico e saber que Deus está falando conosco, como é maravilhoso orar por alguém e ver aquela vida ser tocada. Por quê? Porque quanto mais espaço você e eu damos para Deus, mais vemos que Deus realmente se faz presente na nossa vida. Ele é real, Ele é maravilhoso, Ele continua fazendo coisas lindas, e é isso que Ele deseja para mim e para você. Você quer isso para a tua vida? Você quer realmente dilatar isso no teu viver? Então feche seus olhos que eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Querido Deus, nessa noite pedimos, dilata a nossa compreensão, para que possamos, ó Deus, realmente continuarmos entendendo, ó Deus, sobre esse tema, para que as nossas vidas sejam vidas onde elas cresçam, evoluam na graça, no conhecimento e no serviço de Cristo. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pastor, e como que nós chamamos essa salvação que se desenvolve? Nós chamamos isso, irmãos, a gente chama isso de santificação. Pastor, como assim? Vou explicar, vocês vão entender. A salvação contínua, irmãos, ela tem tudo a ver com o processo nosso de santificação. Mas eu não estou entendendo, pastor. Então o senhor está dizendo que eu aceito Jesus e de repente eu me torno santo, recebo uma auréola e asinhas, e roupas brancas? Não, não é assim. Essa ideia ela é uma ideia que não é bíblica. Essa ideia é uma ideia da santificação, que é uma santificação de perfeição. Não é isso. Você não vai aceitar a Jesus e de repente, porque aceitou Jesus, algo mágico aconteceu com você. Há um milagre dentro de você nascendo a divina semente, isso é fato. Mas agora, há um processo de crescimento. E por que Deus pede isso para nós? Porque Ele quer que a gente comece então a dar valor a tudo que Ele fez em nós. O fato de Deus agora nos incluir no processo, Ele nos inclui de fato porque Ele quer ver se realmente eu e você estamos dando valor a Ele, estamos dando valor ao que Ele pensa, estamos dando valor ao que Ele acha, estamos realmente disciplinando a nossa vida da forma com que Ele espera de nós. E nessa noite eu te pergunto, você tem desenvolvido a sua salvação? Você tem sido um cristão obediente? Você tem sido alguém que tem crescido na graça e no conhecimento? Ou para você o cristianismo é um momento só de emotividade? Irmãos, a emotividade ela é muito boa, mas só emoção não vai te fazer ser um cristão realmente que cresça e que desenvolva. A emoção ela é fundamental, sim, mas ela é só um passo, ela é só um detalhe. Deus espera muito mais de nós do que emoção. Deus espera de nós essa inclinação a uma ação. E por isso que entra aqui um processo de santificação. A palavra santificação, ela no hebraico ela é kadosh ou kades, e no grego é agios ou agioso. Ela tem o mesmo significado que é separar, um ser separado.
uma pessoa purificada. Então, presta bastante atenção nessa construção. Como eu cresço para Deus na graça? Quando você separa tempo para estar debaixo da graça. Quando você separa algum tempo para alguma coisa que receba a graça de Deus, você está separando um tempo seu. Em outras palavras, você está santificando um tempo seu para receber graça. Você cresce em alguma área onde você não dedique algum tempo? É impossível. Você não cresce num idioma a não ser que você exercite tempo no idioma. Você precisa dedicar, ou seja, separar um tempo para o idioma, para que você se torne uma pessoa conhecedora do idioma, e depois de um bom tempo separando tempos periódicos para o idioma passa a fazer parte do seu dia, da sua mente, do seu mundo, e aquele idioma passa a ser parte natural da sua realidade. Eu me lembro de um dia falando com o Tuca teve uma experiência muito interessante nos Estados Unidos, foi trabalhar para lá, e ele disse assim: sabe, pastor, quando eu descobri que eu realmente já estava dominando o inglês, eu falei: quando? Porque eu sonhei falando inglês. Eu lembro dessa história, Tuca. Eu sonhei falando inglês. Então, quando eu sonhei que eu estava falando inglês e me comunicando em inglês, eu notei que o inglês já tinha assimilado a minha memória. Meu irmão, vem cá. Você, quando sonha com um demônio, você sai correndo ou você expulsa o demônio? É simples. Quem sai correndo é porque não separou o tempo de consagração para lutar contra as trevas. Agora, quando um crente sonha que está expulsando um demônio, parece mais de estar expulsando, e começa a suar, é a escola do Pai, é verdade. Por quê? Porque você já está se preparando na sua vida para expulsar demônios, de repente você sonha, e você já está fazendo alguns estágiozinhos, e esses estágios são estágios reais. Por que são reais? Porque já entrou para a sua memória mais íntima e particular. Porque nós sonhamos realmente aquilo pelo qual nós assimilamos profundamente. Olha que interessante. Então, quando eu separo um tempo para qualquer atividade, para qualquer esporte ou para qualquer profissão, note bem, os especialistas dizem o seguinte, que para você se tornar proficiente numa área, você precisa de pelo menos 10.000 horas. 10.000 horas de treinamento naquela área. Aí você realmente conhece aquilo e você se torna uma pessoa que realmente sabe do que está falando. 10.000 horas. 10.000 horas. Então, como eu vou crescer na graça se eu não separo tempo para as coisas que eu recebo graça de Deus? É impossível. Sobre o conhecimento, o texto diz aqui para que a gente desenvolva a nossa salvação e para que a gente cresça aonde? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, eu não separo um tempo para ler a Bíblia. Eu não separo um tempo para estudar a Bíblia. Como eu conhecerei a Bíblia? Impossível. Agora anotem, a palavra santo significa o que, gente? O que eu falei há pouco? Separado. Ah, pastor, então quando eu separo do meu dia um tempo para algo de Deus, eu estou me santificando naquela área. Posso ouvir um glória a Deus? Muitas vezes a gente tem uma ideia mística, romântica da santificação, como se ela fosse um estágio. Eu orei hoje meia hora, então eu estou santo. Eu saio de casa, a mulher não me toca, porque se você me tocar você cai. Plena do Espírito Santo, eu vou expulsar. Não, irmão, a santificação é muito mais do que isso. Não é um momento de efusão espiritual, que isso deve acontecer sim,
porque depois que você passa um período de joelho, você deve estar transbordante, isso é maravilhoso, mas isso deve te acompanhar, porque muitos irmãos são tão esquizofrênicos, repito, esquizofrênicos, porque saem de um culto como esse, efusivos e cheios, aí parece que chega em casa, aperta o botãozinho do bife e vira uma carne pura. Aí eu digo, isso é espiritualidade ou isso é teatro espirituoso? Eu afirmo, é teatro espirituoso. É kit crente, kit crente. Irmãos, é gostoso dar glória a Deus, dê glória a Deus, seja espirituoso, mas que a sua espiritualidade perdure até o próximo domingo, amém, irmãos? Amém. E se você não puder vir o próximo domingo, por uma ocasião especial, seja lá por quê, porque pode acontecer, que perdure até o final do mês. Sabe por quê? Porque mais do que um culto, é o culto que é gerado no nosso coração. É esse culto que transborda, que faz a gente se manter separado para Deus. E quando eu estou separado para Deus, eu estou santificado para Deus. Amém, igreja? Amém. E agora, quando eu separo um tempo para servir a Deus, porque desenvolver a nossa salvação tem essas questões, eu tenho que separar o quê? Para crescer na graça. Como eu cresço na graça, pastor? Toda vez que você ler a sua Bíblia, toda vez que você orar, toda vez que você vier à igreja, toda vez que você jejuar, esses são meios da graça de Deus. A graça de Deus vai te atingir, aleluias. Você, toda vez que você fala, hoje eu vou fazer uma caminhada, ou hoje essa manhã eu vou ouvir um CD, e vou adorar a Deus, eu vou dedicar essa uma hora adorando a Deus. Talvez você seja como eu, não tenha o dom da poesia, então pega emprestado a poesia de algum irmão, pega emprestado a poesia de algum cantor, e com aquelas melodias, tira uma manhã, convide, quem sabe, os anjos a te ajudarem e louve ao Senhor. É o seu culto de adoração ao Senhor. Tire esse momento, eu falar, não, hoje é domingo, é um dia tão especial. Eu me lembro que eu estava lendo um livro e havia um irmão que todos os domingos ele lia o livro de Romanos. Esse irmão lia Romanos todo domingo. Mas eu não sei o que você pode fazer. De repente falar, hoje eu quero tentar fazer um desafio de quem sabe orar 1 hora, 2 horas, passar a manhã em oração. Ou eu vou escrever no meu diário, eu por exemplo tenho um diário, que eu faço um caderno de oração e um caderno onde eu registro momentos que eu tenho com Deus. Irmãos, muitas vezes eu quero escrever uma oração. E tem vezes que eu pego o meu diário e começo a escrever uma oração, e eu ponho 3, 4, 5 linhas e já começo a chorar. Aí não sei nem mais o que eu vou escrever. Aí fico chorando. Aí paro. Aí eu já sinto a presença do Senhor ali do meu lado. Sinto dentro de mim. Aí paro, continuo escrevendo. E continuo sentindo a presença do Senhor. Aí depois eu vou leio a oração. Escrevi errado aqui. Arrumo. Li, agora eu me ponho de joelho e leio para Deus. Passei meia hora, 1 hora. Li uma página, mas eu estive 1 hora em sintonia, separado para o meu Deus. Irmãos, não sei o que você vai fazer, o que você pode fazer, o que você deseja fazer, ou gastando um tempo de meditação, refletindo como tem sido a sua vida. Mal fazemos isso numa virada de ano, mas faça isso, separe. Porque toda vez que você separa, você está santificando aquilo para o seu Deus. Amém? Toda vez que você separa tempo para ler algo de Deus, para ouvir algo de Deus, você está santificando aquele tempo em santidade para conhecer o teu Deus. Pode ver, irmãos. Você já deve ter tido a experiência de Deus ter falado com você por meio da leitura da Bíblia, ou quem sabe você estava assistindo uma mensagem, ou ouvindo uma mensagem, ou lendo um bom livro cristão, ou quem sabe um bom livro, e de repente Deus sinalizou na sua consciência, no seu coração, e naquele momento você estava se separando para algo especial,
e Deus te abençoou. Ou seja, você está se separando, você está se santificando no conhecimento para Deus, e Deus te galardoará. E no serviço? Tem como fazermos a obra de Deus sem separarmos um tempo para Deus? É impossível, é impossível. Todo trabalho, por menor que seja, ele tem que ser feito com o quê? Com uma disposição de tempo. O serviço no reino de Deus, desde uma oração, até mesmo uma evangelização, um discipulado, ou um aconselhamento, são coisas que nós precisamos ter o quê? Separarmos tempo para servir. E Deus deseja que nós cresçamos na graça, no conhecimento e no serviço. E quando eu separo um tempo para servir, eu estou o quê? Desenvolvendo os meus dons. O dom que Ele me deu, agora eu estou separando um tempo, ou seja, estou santificando um tempo para servir a igreja, servir o povo de Deus, servir as almas, servir minha família, servir meus parentes, servir os não crentes. Dessa forma, quando eu separo um tempo, eu santifico aquele tempo para o serviço de Deus. E é por essa razão que quando a gente faz uma obra, como ontem o Mauri fez lá em Campinas, ele sente a presença de Deus. Por quê? Porque não foi um trabalho qualquer, foi um trabalho para Deus, para o reino de Deus. E essa é a razão que Deus, Ele não quer que a gente faça as coisas agora com vaidade. Por isso, você que não está mais servindo a Deus, ou fazendo as coisas de Deus, você não está mais santificando um tempo para servir a Deus. Você que não está crescendo no conhecimento de Deus, você não está separando um tempo para crescer no conhecimento, você não está santificando, ou seja, não está crescendo no conhecimento de Deus, e também na graça. Por isso que a salvação contínua tem a ver com a salvação. E essa salvação contínua tem a ver com andar em boas obras. Agora fica mais claro essa fé que Deus derrama dentro de nós. As obras não salvam a nossa vida, mas as obras demonstram que somos filhos de Deus e somos salvos. E eu te pergunto nessa noite, como têm sido as suas obras? Como você tem sido? Como você tem feito? Como você tem realizado? Você tem feito obras para Deus, para o reino de Deus, para a glória de Deus? Porque se isso não tem acontecido, meu irmão, isso é uma demonstração de que você não tem se santificado corretamente. Ou seja, você não tem crescido na graça, separando o tempo, você não tem crescido no conhecimento, separando o tempo, e não tem crescido no serviço, separando o tempo. Notem como você irá ampliar, evoluir como cristão sem essas prerrogativas. Por isso que nessa noite eu gostaria de deixar isso para os irmãos, porque diante de tudo isso, Deus deseja que todos nós, que um dia fomos realmente marcados por Ele, possamos continuar crescendo. Essa semana, eu estava com meu filho, eu fui levá-lo para um lugar e, por acaso, eu conheci a mãe de um aluno. E, de repente, eu notei que no pulso dela tinha uma tatuagem. E notei assim de relance, eu falei, em hebraico? Ela disse, você conhece? Eu olhei assim, né? Não tenho intimidade, então... Eu falei, eu deduzo que seja... Aí depois eu, prestando atenção, eu falei, é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus. O nome de Deus, o eu sou o que sou, ou como a gente fala, Jeová, aquela revelação que Deus deu a Moisés. Aí ela contou a história, eu e meu marido, quando nos casamos, fizemos essa tatuagem, e pensei comigo, né? Falei, puxa vida... Ela fez uma tatuagem e eu perguntei, o que isso significa? Ela falou, é a existência.
Aí depois eu fui até explicar a ela que na realidade não é simplesmente só a existência, é o eterno, é o eu sou o que sou, ou como nós falamos no grego, Kyrios, o Senhor, que na realidade é Jesus. Em outras palavras, ela marcou uma tatuagem, ela foi marcada pelo eterno. E enquanto eu pensava sobre isso, eu fiquei pensando sobre a nossa vida, sobre nós cristãos. Querido irmão, você um dia foi marcado, não com tintas de uma tatuagem, mas você foi marcado pelo eterno. Você foi marcado em seu coração pelo Deus Todo-Poderoso, o eterno. O Yahvé, o Jeová, o Adonai, o Kyrios, ou Jesus Cristo, marcou a tua vida. Agora ele marcou a tua vida por quê? Porque ele deseja que você continue crescendo e desenvolvendo a sua salvação. E por que eu falei tudo isso, cheguei até esse ponto? Porque eu quero dizer uma coisa muito importante aqui. Quer saber se você realmente é alguém que cresceu mesmo na salvação? Desenvolveu a salvação? Se você é alguém que realmente tem se santificado, não com a motivação errada, porque, irmãos, tem tanta gente que se santifica com a motivação errada, se santifica para ter cargo, se santifica para ter projeção, se santifica para se tornar uma pessoa melhor do que as outras na igreja. Irmãos, isso é tudo santificação por motivo errado. A verdadeira santificação, ela sempre deve ter uma motivação correta. Qual é? Adorar a Deus e servir a Deus. Mesmo que você não tenha o feedback das pessoas, nem de ninguém, porque de fato o cristianismo, ele é um cristianismo de renúncia. Ora, se a gente já renuncia a tudo, por que a gente vai querer alguma coisa? Quer saber se realmente você é alguém que desenvolveu a sua salvação? Eu vou te dar um caminho. Se você é alguém que deseja anunciar a salvação de Deus e o Salvador para todas as pessoas, essa é a prova de que você é alguém que tem crescido na santidade. Se você é alguém que aonde vai e o que faz, tem o desejo e a necessidade de estar passando a mensagem do Evangelho para outras pessoas, porque você está vendo diante de você pessoas que estão indo para o inferno, essa é a prova de que você tem desenvolvido a sua salvação pelo motivo correto. Porque somente alguém que foi marcado por Deus, somente alguém que tem a chama acesa pela motivação correta, continua fazendo a obra de Deus, mesmo quando ninguém vê. Por quê? Porque ele tem esse desejo de ver o nome de Deus sendo glorificado para todas as pessoas. Ele tem esse desejo de ver alguém realmente sendo salvo, sendo visitado, sendo alcançado. Por quê? Porque o maior dom ou a maior riqueza que uma pessoa pode possuir na sua vida é a salvação das almas. E quando eu vejo tantos pecadores ao meu redor e de repente falo, vão para o inferno mesmo, porque vocês merecem o inferno. E essa é a prova de que eu não desenvolvo a minha salvação. Porque não há um cristão cheio do Espírito Santo que quer tudo isso só para ele. Um cristão cheio do Espírito Santo quer compartilhar com mais outros. Sabe por quê? Nós vivemos por um rei e por um reino, apenas isso. Quanto maior é a salvação que eu desenvolvo, maior é o meu testemunho cristão, maior é o meu desejo de falar de Jesus para todo mundo. E quanto menor é a minha salvação desenvolvida, menor é o meu testemunho cristão. Eu não estou preocupado com ninguém do meu lado, porque o problema é dele, ele se vira. Se ele quer ir para a igreja, que ele vá, senão vai para os quintos do inferno. É uma coisa assim. E eu fico horrorizado de muitas vezes ver pessoas assim. Por quê? Porque aí fica estampado. Verdadeiro cristão que desenvolve a salvação, que gasta tempo, separa tempo para se santificar e cresce, e o outro que vai retrocedendo. Deus não quer isso para você, irmão. Sabe por quê? Porque um dia Ele te marcou
e Ele vai continuar te limpando, e Ele vai continuar te ajudando, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Amém, irmãos? Nessa semana, eu tive uma coisa que, enquanto essa mensagem ela tem trabalhado tanto na minha vida esses dias, eu tenho ficado tão feliz, porque quando eu paro e penso, Senhor, o Senhor me salvou, e o Senhor só quer de mim agora que eu leve a tua salvação para outros. Ó, irmãos, que coisa honrosa é essa, sermos embaixadores do reino, sermos anunciadores das grandezas de Deus. Pare e pensa, Deus escolher homens e mulheres pecadores para que a gente possa levar alguém a Cristo. Então, enquanto eu meditava nessa mensagem, ruminava essa mensagem, eu adquiri alguns hábitos nesses últimos anos, e um dos meus últimos hábitos é tomar meu cafezinho logo cedo com óleo de coco. E eu comprei alguns olhinhos de coco, acabou meu potão, estava comprando, era de litro. E aí eu comprei um de 300 ml, e aí eu deixei, eu como Cris, a gente gosta de pimenta, eu deixo esses vidrinhos, eu falo, esse vidrinho vai virar um vidrinho de pimenta, e também gosto muito de pimenta. Mas eu tirei o rótulo e ficou aquela sujeirinha que fica do rótulo. Eu tentei limpar aquilo ali, aquilo me incomoda, esse meu senso meio perfeccionista, eu tentei limpar e não limpou, falei, mas como que eu vou arrancar esse trem daqui? Isso dá um trabalho, o tempo da gente é curto. E eu pensei comigo, eu falei assim, será que com água quente isso sai? Será que com água quente? Aí botei meu café dentro desse próprio vidrinho. Enquanto eu botava, eu via que ficou molinho. Eu falei, opa, com um paninho fui limpando, já esquentei água, pus nos outros vidrinhos. Enquanto eu limpava, irmãos, eu lembrava da água. A água, ela purifica, a água, ela limpa. Eu lembrava da Bíblia, que a Bíblia fala, a própria Bíblia diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E que a palavra de Deus é a água de Deus. E ali, enquanto eu limpava aquela sujeira, me veio a lembrança e isso aqueceu no meu coração. Muitas vezes a nossa vida, nessa caminhada contínua de desenvolver a nossa salvação, a gente tem hora que tem umas crostas na nossa alma. Talvez um coração rancoroso, um coração vaidoso, um coração orgulhoso. E a gente diz, Jesus, arranca isso de mim, e não arranca. Nessa noite eu quero te dizer, pegue a água, que é a palavra de Deus, e ferva a água. O que é ferver a água, crente? Ferver a água, fervor. Comece a se posicionar diante de Deus de uma forma fervorosa, com a água da palavra de Deus. E eu quero ver se qualquer crosta que está te impedindo a você crescer e desenvolver a sua salvação, se aquilo não vai cair por terra em nome de Jesus. Deus vai fazer isso na sua vida, sabe por quê, irmãos? Porque Deus já nos deu a palavra dEle, que é a água dEle, que nos limpa. Basta a gente aquecer essa água no nosso coração, ferver essa água. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, diz para que sirvamos ao Senhor com fervor, ou seja, com ebulição, ou seja, com sentido. Aquece essas coisas na tua vida e deixa Deus, em nome de Jesus, purificar a tua alma. Amém, filho? E eu gostaria de concluir agora com uma oração que eu aprendi. Uma oração. Porque talvez você seja alguém como um livro que Philip Yancey escreveu certa ocasião, Uma Alma Sobrevivente. Philip Yancey é um grande escritor. E ele escreveu um livro, Uma Alma Sobrevivente, que demonstra que é possível sobreviver como um cristão sobre todas as coisas. É possível você crescer, evoluir, ampliar a tua vida. É possível. E uma oração que Deus marcou a minha vida é essa. Tem vezes que a gente se coloca diante de uma circunstância que a gente diz assim, Senhor, aqui eu não consigo mais prosseguir. Já lutei, já fervi a água, já busquei, já jejuei. Eu quero te ensinar uma oração nessa noite. Diga assim para o Senhor, Senhor, onde eu não posso mais progredir, ou quem sabe evoluir, faça isso por mim, progrida por mim, toma a frente da minha vida,
Eu quero te dizer, amado, você é de Jesus. A sua alma é dele, o seu corpo é dele, a sua mente é dele, o seu espírito é dele. Você se entregou a ele. Se você chega em algum momento da sua existência e diz: Jesus, essa é uma barreira que para mim é intransponível, peça para que ele suba você pela fé, pedindo: Senhor, eu não consigo, mas tu consegues fazer isso por mim. Isso é fé. Se você já lutou tudo que você tinha que lutar, isso é o que? Dependência. Isso é o que? Esperar por Deus. Tem hora que a gente não sobe esse degrau porque não queremos subir. E tem hora que nós não conseguimos subir. E tem hora que a gente não acha nem honesto subir porque a gente está muitas vezes tão errado. Mas é nessa hora que a gente diz: Jesus, intervenha na minha vida, faça eu subir, rompa isso, ou seja, me muda pelos avessos, arranca isso da minha alma, mas por teu amor, me faça transpor essa barreira, porque eu creio que o Senhor pode me dar vitória. E uma outra oração é: talvez você tenha pedido tantas coisas para Deus, mas uma das coisas que eu mais peço para Deus é: Senhor, acima de todas as coisas que eu te peço e te suplico, que são relevantes e importantes, me ensina a te amar a cada dia mais e mais. Eu tenho certeza que quando você pedir isso para Deus, talvez você nem sinta que ame tanto a Deus. Eu sei, eu também não amava, e eu sei que eu já aprendi a amá-lo, mas eu acho que a minha intensidade de amor ainda, eu não evolui tanto no amor quanto eu gostaria. Então, essa é uma oração que eu sempre faço: Jesus, me ensina a te amar. Me ensina a te amar, Deus Pai. Me ensina a te amar, Espírito Santo. Porque eu sei que amando a Ele, eu estarei seguindo perfeitamente, crescendo e fazendo com que essa salvação desenvolva em mim. E eu tenho certeza que essa é uma das orações que Deus gosta de ouvir. Amém? Que nessa noite o Senhor possa, em nome de Jesus, te fazer crescer na graça, no conhecimento e no serviço. Te fazer crescer em santidade, te fazer crescer em boas obras, te fazer crescer e evoluir num cristianismo repleto de significado, repleto de graça e cheio de operosidade. Que Deus possa fazer isso na nossa vida, amém?